Fala galera, está no ar mais uma live do Projeto Qual o Tema, na sua terça-feira. Hoje estaremos recebendo a Ana Clara, que estará trazendo o tema As Classes Perigosas na Gazeta de Notícias no início do século XX. Seja bem-vinda, Natália. Vou esperar aqui a nossa convidada entrar na live. A Ana já entrou. Vou mandar o convite para a gente então iniciar o nosso bate-papo. Esperar as pessoas entrarem aqui também. Sejam todos bem-vindos. Léo Dias. Aguardando. Ana, tudo bem? Boa noite. E aí, cara? Eu... Tá me escutando? Tá me escutando também? Tô te escutando também. Ah, então suave. E aí, Bentinho? Boa noite, galera. Boa noite. Primeiramente, queria te agradecer, né, por ter topado participar aqui do projeto, compartilhando com a gente sua pesquisa. Um prazer tê-la aqui. Quanto tempo, né? A gente não se Nossa, vê. muito tempo, né, cara? Eu que tenho que agradecer aí o convite e o seu projeto, muito massa, muito importante a divulgação que você está fazendo, cara. E Agradeço. Quero tô muito feliz. agradecer. Eu quero agradecer também o pessoal que está nos acompanhando, o Léo, a Isabelle, História, o professor Paulo, Lara, o pessoal que for nos acompanhando aí. Ana, pedi para você se apresentar, falar um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer melhor. Tá bom? Sempre muito difícil falar de si mesmo, né? Essa é uma pergunta muito difícil para mim. Mas, basicamente, me chamo Ana Clara. Eu me formei recentemente, graças a Deus, antes da pandemia, que foi um alívio, né? Consegui me formar no primeiro semestre de 2020 em História, né? De licenciatura. E atualmente estou fazendo uma especialização em desenvolvimento territorial, muito por causa do meu tema de pesquisa também, que seguia um pouco isso aí da continuidade, e também, além pós, dessa especialização, estou fazendo mestrado em ciências sociais, né, pensando também para usar nessa caminhada aí de pesquisa, enfim. E é isso. Quero agradecer também que a Marcela entrou na live, o professor Wagner, sejam bem-vindos. Ana, o que que te levou a fazer história? Por que história? Conta pra gente. Cara, sempre quando me fazem essa pergunta, ou os meus alunos, ou qualquer pessoa, eu sempre fico, caramba, o que que me levou a fazer história? Porque se eu soubesse que eu ia receber o salário que eu recebo, trabalhar o tanto que eu trabalho, eu acho que eu teria desistido. Mas o que me levou, eu acho que assim, acho que é uma vontade que começou desde quando eu era pequeno, né? Então eu lembro de criança, nas aulas, quando eu ainda estava no ensino fundamental, as aulas de história eram sempre as que me despertavam mais interesse, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Até um pouco fofoqueira também. Então, eu gosto muito de entender os processos de uma forma mais concreta. Então, sei lá, pensar, formar e conseguir analisar as coisas de uma forma mais ampla sempre foi uma coisa que me despertou muito interesse. Então, acho que eu demorei para decidir, mas quando eu decidi foi uma decisão muito acertada também, né? Uhum, Mas é isso. isso. E o que que te levou então a escolher esse tema em si? Cara, eu sou uma pessoa que é movida por dúvidas. Dúvidas sempre foram meu motor, assim, né? Então, Uhum. antes de chegar a esse tema de fato, eu desenhei uns 4 projetos de pesquisas diferentes e, tipo, eu nunca estava satisfeita, mas uma coisa eu tinha certeza. Eu queria entender a cidade. Mentira, na verdade nem isso, porque antes disso eu queria entender Vargas, eu queria entender propaganda, enfim, foi uma, uma doideira, assim. Mas eu acho que eu me achei muito dentro desse tema,
quando eu comecei a ler um livro que não tem nada a ver com ele, mas que me despertou alguns questionamentos, que foi Revoluções Burguesas no Brasil, do Florestan Fernandes, Sim. quando um capítulo que ele está falando basicamente sobre o projeto nacional da burguesia quando houve a transição do Império para a República e como que a Uhum. burguesia se apropriou desse projeto nacionalizante para conseguir fazer as reformas, e aí eu fiquei pensando, cara, eu quero falar sobre isso, mas de que forma específica, não sei. E aí comecei a ter outras leituras que foram me levando a construir mais concretamente meu tema e cheguei definitivamente é isso, com muita ajuda da minha orientadora também, que eu acho que eu desorientei muito ela nesse processo, mas deu tudo certo no final. Quem foi? Foi a Janaína. Janaína. Janaína esteve aqui semana passada. Eu Fala assisti, do tema maravilhosa. dela. É, mas eu te garanto que ela te ajudou bastante. Ih, assim que é Sim, bom. Ana, agora pode ficar à vontade para falar do seu tema, tá? Tem aí cerca de 1 hora. Melhor modo que beleza. você achar. Vou organizar aqui meu pensamento, Aham. mas eu acho que eu vou partir, né, do gancho da sua pergunta, que daí eu consigo construir melhor as coisas. Sim. Então, como eu estava falando anteriormente, foi um embate muito grande para mim decidir o que eu queria pesquisar. A história é uma área muito ampla, né? Muitas coisas aconteceram, muitas coisas acontecem o tempo todo. Sim. E o meu interesse é múltiplo. Eu gosto de entender as coisas, eu gosto de pesquisar a fundo as coisas. E aí, né, lendo esse livro do Florestan Fernandes, falando sobre a burguesia, sobre a questão do projeto nacionalizante, eu fui aos poucos afunilando e filtrando o que eu queria falar melhor, né? E fui chegando ao meu escopo de pesquisa, aos poucos, assim, meio na pressão, por causa de tempo, mas no fundo foi bem satisfatório. E aí eu cheguei a pensar, bom, se a burguesia estava organizando, né, seja política, enfim, os projetos políticos, eu quero pegar alguma coisa disso e tentar destrinchar dentro dessa lógica. E aí eu cheguei na cidade. Aham. Tipo, entender a cidade, né? Na época eu também estava lendo aquele livro do Engels, que ele fala sobre a situação da classe operária na Inglaterra. Não, não é esse o título, não estou me recordando, mas que falava sobre as condições que os operários eles estavam passando durante a Revolução Industrial, como que a cidade foi sendo organizada, e a partir disso já foi tipo tendo um estalo, né? A gente teve uma professora também na graduação, né? Muitos aí que estão assistindo não conhecem, que era a professora Lia, e Sim. dentro disso, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto de pesquisa dela, que ela organizou, inclusive, para o governo do César Maia e recebeu vários prêmios. E, tipo, eu nunca tinha tido contato com a área de pesquisa dela. Eu falei, caraca, cara, massa, vou pesquisar mais. E aí, aos poucos, eu fui construindo. E aí, a missão foi ter um recorte, né, de tempo para conseguir organizar melhor as coisas. É sempre uma missão muito grande de recortar tempo, né, para você pesquisar. E aí eu cheguei ao meu escopo, que seria a reforma urbana de Pereira Passos, uma reforma que aconteceu no Rio de Janeiro, entre 1902 e 1906. E aí eu achei interessante esse recorte, muito pelo contexto que estava acontecendo, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil no geral, nessa transição conturbada do Império para a República, e eu vi que tinha muito material para ser trabalhado dentro desse tema. E aí, a partir disso, essa reforma urbana que aconteceu, que foi muito grande, que muita gente, inclusive, estuda até hoje dentro da academia, eu fui retirando aos poucos o que eu queria de fato entender. E, basicamente, minha pesquisa surge daí, né? Entender como que a burguesia, com o seu projeto político, organizou a Uhum. cidade para atender um interesse maior, né, essa organização da cidade. E como que isso foi gerando consequências que refletem até hoje no cenário tanto do Rio de Janeiro como de outros lugares que aconteceram outras reformas, né? Então, para iniciar, eu acho que isso seria muito importante falar. Como que eu cheguei até lá? Falar um pouco mais sobre, de fato, o que eu pesquisei.
Aham. Como eu já falei, eu fiz esse recorte, né, 1902 a 1906, reforma urbana de Pereira Passos. Bom, o Pereira Passos foi um prefeito do Rio de Janeiro que ficou só durante esses 4 anos, né, escolhido pelo presidente da República na época, que era o Rodrigues Alves, e já estava naquele esquema de república que a gente chama, né, de café com leite, onde os presidentes basicamente escolhiam os governadores através de uma troca de favores, né? E o Pereira Sim. Passos, ele, dentro dessa troca de favores, como prefeito do Rio de Janeiro. E ele era engenheiro, formado pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que tinha outros grandes nomes, como, por exemplo, o Paulo de Frontin, né, que basicamente arquitetou o centro do Rio de Janeiro quase inteiro. Inclusive, ele foi um grande nome também da Reforma Pereira Passos. E a missão, né, que tanto o Rodrigues Alves, por ser presidente da República, uma coisa importante também falar que eu estou esquecendo, que nesse período o Rio de Janeiro ainda era a capital Uhum. do Brasil, né? Então tinha um enfoque muito grande no Rio de Janeiro. Então a missão era modernizar o Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro era uma cidade que era a capital nacional, só que era uma cidade que estava numa decadência muito grande, né? Para a gente ter uma ideia, a época da Reforma Pereira Passos foi um período muito conturbado, que teve, por exemplo, a revolta da vacina e outras revoltas que aconteceram durante esse recorte. E Sim. aí, e aí, e aí, bom, e aí o Pereira Passos, junto com o Rodrigues Alves, eles dão início a essa série de reformas urbanas que vão acontecer. Só que essas reformas elas foram acontecendo de uma forma muito arbitrária, né? Uhum. No sentido de que era isso, a burguesia queria modificar a cidade, tanto para atrair pessoas que viessem para o Rio de Janeiro e não se deparassem com uma cidade decadente, como também Uhum. para, de fato, incorporar o Rio de Janeiro como uma roupagem de ser uma capital. E aí, a partir daí, uma série de reformas elas vão acontecendo, né? Essas reformas elas tinham foco no centro do Rio de Janeiro, ali onde hoje em dia é a Praça 15, a Rio Branco, a Presidente Vargas. Essa região era uma região que era habitada basicamente pelas classes sociais e pelos cortiços, né? Aquele romance famoso do Luiz de Azevedo. Aham. E que retrata muito bem essa realidade, né? As pessoas que eram mais pobres, elas não tinham condições de morar em casas, nem em casas alugadas, porque o aluguel era muito caro. Então, elas improvisavam essas habitações no centro do Rio de Janeiro, com o intuito de ficarem mais próximas das áreas que tinham empregos para elas, né? Até Uhum. porque você tinha ali, em 1902, basicamente uns 12, 13, 14 anos, eu acho, do fim da escravidão. Então, você tinha um contingente de pessoas muito alto e poucas ofertas de emprego. E uma cidade que os bondes custavam uma fortuna, né? Então, quem habitava regiões mais distantes ou tinha dinheiro para ir para o centro trabalhar ou tinha dinheiro para comer. Então, assim, não rolava. Então, as pessoas, elas as mais pobres, que não tinham um trabalho fixo, né, que trabalhavam nesses subempregos, a gente pode colocar assim, entre aspas, era preferível para elas habitarem essa região mais central, né? Sim. Bom, e aí, com o Pereira Passos de Rodrigues Alves, eles queriam exterminar, né, esses cortiços, eles queriam acabar com essa galera que estava ali, e de fato começou uma série de demolições, né? Tem até um livro muito bom que a Lia ajudou a escrever. Cara, a Lia é sensacional. Vou te falar Uhum. muito dela. De fato, eu só tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela depois que eu me formei. E, enfim, que é a era das demolições, né? Que expõe dados reais de como foi feita essas demolições, né? Tipo, mais de 15 mil famílias desabrigadas sem ter para onde ir, enfim. E aí, deixa eu só dar um golinho na água aqui que eu falo muito rápido. Pode ir, fica à vontade. E aí, né, com essas derrubadas, as pessoas foram foram ficando sem ter para onde ir, sem nenhum tipo de indenização.
enfim, para contemplar o projeto que era, de fato, essa reforma. Só que entender esse contexto do Rio de Janeiro daquele período não era, de fato, meu enfoque, né? Seria Uhum. importante para o restante da minha pesquisa. Não que não seja importante, mas não era o meu foco de fato. O que eu busquei entender foi, dentro disso tudo, dentro desse contexto de reformas, dentro desse contexto da burguesia, está colocando em prática de forma arbitrária seu plano de urbanização, como que essas pessoas, né, que foram saindo dos cortiços, elas foram realocadas dentro do espaço urbano do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é uma coisa meio consensual, que todos nós talvez sabemos, às vezes a gente não lembra, mas que as favelas do Rio de Janeiro, as primeiras foram se formando muito também por conta dessas reformas. Houve, óbvio, um período anterior, que foi a Guerra do Contestado, que muitos vieram da Bahia, teve a Guerra do Paraguai Uhum. também, que ajudou esse fenômeno a se expandir, mas as reformas urbanas foram também, principalmente de Pereira Passos, foi um grande start para que as pessoas buscassem outras formas de habitação, né? Nas Sim. quais tinha que ser feito na base do improviso. Então, a galera que foi expulsa ali dos cortiços, e, enfim, foram acabando subindo o morro, né? Como a gente fala, assim, de uma maneira mais coloquial. Uhum. E então, a gente tem ali o primeiro fenômeno de favela no Rio de Janeiro, que é a favela no Morro da Providência, ali atrás da Central do Brasil, né? Então, essa galera ia se realocando onde dava. Houveram projetos de habitações populares organizadas pela prefeitura, mas que nunca foi muito à frente, e a maioria ficou mesmo a ver navios, né? A galera que tinha uma condição melhor foi, aos poucos, habitando os subúrbios, e quem não teve para onde ir, de fato, foi para o Morro da Providência. E aí, né, fechando mais ainda isso tudo, Uhum. o que eu busquei entender? Como que a sociedade do período ela enxergava esse projeto político, né, essa Uhum. reforma, e como que enxergava também as pessoas que estavam sendo prejudicadas por isso, né? Então, essa Sim. foi a minha ideia, entender como que a sociedade ela entendia, interpretava esse fato que estava acontecendo. E para Uma isso, pergunta. pode falar, pode falar. É interessante também porque a gente tem um período menos de 12 anos da abolição da escravatura. Não, também. E também o período da Nova República. Então, isso também surge como um meio de tirar essa ideia, né, também, né? O Brasil escravizado. Vamos reformular toda a capital, tirar o pessoal daqui da margem, né, e jogar para longe, para limpar Uhum. um pouco esse visual do Brasil, né? Isso aí, pô, perfeito. Inclusive, isso daí foi um fato que agravou a situação, né? Porque você falou do fim da escravidão, começo da República. Existiam muitos ex-escravos no Rio de Janeiro, né? Quando a escravidão foi abolida, muitos migraram para a capital para tentar realmente ingressar nesse novo modelo de produção não escravocrata. Então, assim, o Rio de Janeiro estava com um inchaço urbano muito grande, só agravando esses problemas. E foi o que você falou, a ideia era acabar com a imagem do Brasil atrasado, né? Tirar esse fardo do Império, da colônia, dar uma repaginada. Inclusive, foi muito concomitante com as reformas urbanas que estavam acontecendo, por exemplo, na França, né? A Belle Époque, Uhum. a, e isso tudo o Brasil incorporou, né? Não, olha, vamos aqui agora entender que nós passamos de fase, né? Zeramos esse jogo, vamos para uma nova fase, então a gente precisa dar uma cara É. nova. E é isso. Então, esse, essa reforma não era só um projeto político, mas era um projeto ideológico também, né? De mudar. A gente mudou de regime, a gente precisa dar uma cara nova. E foi muito de fato o que aconteceu. E aí, para tentar entender isso tudo, Bentinho, toda essa Sim. mentalidade, tudo que estava acontecendo, eu busquei no jornal, né,
entender de fato, né? Tipo, tem uma definição muito boa que eu gosto do Gramsci, que o jornal ele é um ator político do seu período. Então, dentro dele você vai conseguir achar todas as informações, se você souber procurar, né? Uhum. O que que acontecia, como que eram veiculadas as notícias e como que esse jornal se comportava como um objeto sociológico mesmo. E aí, até foi um dos motivos que eu vim hoje em dia para a sociologia, é porque eu gosto de fazer essas interpretações na história, sempre vai caminhar comigo o resto da minha vida, o resto da minha carreira acadêmica, mas dentro da sociologia eu acho que eu vou conseguir explorar melhor essas ferramentas. Mas Sim. enfim, eu escolhi o jornal e eu escolhi um jornal específico, né? Porque eu tinha pouco tempo para escrever a monografia, foi tudo muito corrido. E aí eu peguei o maior jornal do período, né? E aí, tipo, fui fazendo uma pesquisa, quem escrevia esse jornal, quem eram os leitores, né? Para quem esse jornal se dirigia, para depois ir entendendo o que que ele falava sobre reforma urbana, sobre as pessoas desabrigadas, sobre, enfim, sobre o que estava rolando no período. E aí eu escolhi o jornal A Gazeta de Notícias por, de fato, ser o jornal mais relevante do período, né? Relevante no sentido de ser o mais lido. Esse Sim. jornal, ele tinha uma estratégia totalmente diferente de venda, né? Tipo, os jornais eram vendidos nessa época por assinatura. Esse jornal era vendido avulso, nos quiosques, no trem, nos ambulantes, enfim. Por isso que ele era um dos jornais mais vendidos. E aí, ele... Deixa eu só abrir aqui o negócio que fechou. Sem problema. Deixa eu abrir já. E aí, esse jornal, ele era um dos mais lidos do Rio de Janeiro nesse período. Era um jornal que era muito barato, né? E, enfim. Só que, tipo, você lê um jornal, você pode ler qualquer jornal hoje em dia e você não vai saber de fato, às vezes, se você não tiver uma interpretação mais crítica, de entender quem é o editorial, quem são os Uhum. donos, de para quem esse jornal se direciona, né? Então, eu fui fazer essa pesquisa para entender. Então, esse jornal, ele era localizado ali na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, um jornal fundado por um português que ele atuava desde a época do Império mesmo, e quando teve a transição para a República, ele continuou atuando e continuou tendo a sua fama conservada, né? Então era um jornal que era o jornal mais lido, bem popular, mas enfim, mas ele era mais lido, mas mais lido por quem, né? Ainda tem essa questão. No Rio de Janeiro desse período de 1989, na Primeira República, somente 1,74% da população do Rio de Janeiro era letrada. E quem era a galera que era letrada? Não era a galera que tinha acabado de deixar de ser escrava, né? Não era a galera que morava em cortiço. Era a burguesia. Então, a partir daí eu contrastei. Bom, esse jornal, ele é o jornal mais lido, mas é o jornal mais lido pela burguesia. Então, assim, vamos ver quais são as ideias que ele vincula e como que ele atua socialmente pensando a reforma e pensando, enfim, as questões que o Rio de Janeiro estava sofrendo. Avançando mais um pouco, né? E lendo o jornal também, fazendo uma pesquisa bem chatinha, pesquisar jornal é sempre muito máximo respeito. Hoje em dia eu já mudei totalmente a minha pesquisa. Tipo, falei, jornal, não vou pesquisar mais jornal, isso é muito chato, não é para mim, não. Já sofri o que tem que sofrer. E aí, pesquisando dia por dia, mês por mês, né? Dentro do ano de 1903, eu vi que a discussão que o jornal fazia em relação à reforma era muito. Tinha um posicionamento político muito que caminhava junto, né? Os ideais trazidos por Pedro Passos, ideais de higienização, de roubada dos cortiços, de enfrentamento contra a população, né? Na revolta da vacina, por exemplo, que aconteceu em Uhum. 1904, não foi o ano que eu pesquisei, mas enfim, tive que dar uma passada geral ali para entender a ideia total. Eles apoiaram a reforma da vacina, enfim, era um jornal que era muito Pelo menos governista. apoiavam, né? A vacina, né? Naquela época. Apoiava, exatamente. Ai, ai.
E aí eles eram um jornal que era muito governista, né? Então, basicamente, eles diziam sim para o Pereira Passos e para o projeto dele, né? Eu escolhi dizer sim. É, E aí eu comecei a pensar, bom, tá, mas e o restante da população, né? Onde eles ficaram nisso? Em que lugar, né? Tanto na sociedade quanto no jornal. E aí, Uhum. continuando a pesquisa, me deparei com um livro do Alberto Passos Guimarães, que é um sociólogo também, enfim, que morreu já há muito tempo, mas que trabalha um conceito muito interessante, que é o conceito de classes perigosas, né? E o que seria isso, essas classes perigosas? E aí, segundo a definição dele, é justamente um momento onde não há disponibilidade de emprego que acompanhe o crescimento populacional e essas pessoas, né, que ficam ali como um exército de reserva para suprirem uma mão de obra que não existe, elas É. passam a ser convertidas em perigosas, né? E aí eu acompanhei uma discussão muito interessante de uma Câmara dos Deputados, anos depois da assinatura da Lei Áurea, eles Uhum. tentando entender como que eles vão tratar a população agora excativa dentro de um sistema onde não existe mais a escravidão, é um sistema assalariado, sem os objetos de coerção que eram, né, associados ao cativeiro, que era a tortura. Como que essa galera vai continuar produzindo sem essas ferramentas, né, de coerção? Uhum. E a partir daí surge um discurso, não, uma discussão muito interessante, que é a seguinte: o homem que não trabalha, ele está sujeito à ociosidade. E a ociosidade é um fator que gera indivíduos que são potencialmente malfeitores, porque o trabalho é basicamente o que vai trazer coisas boas para a vida das pessoas, e se uma pessoa não trabalha, ela está sujeita a todo tipo de vício e todo tipo de entrega ao mundo do crime, né? E a partir dessa discussão e da condição da maioria da população daquele período, o pobre foi começando a ser sinônimo, além de insalubridade, né, de ser entendido como Uhum. vetor de doenças, também como um sintoma de perigo constante, né? Opa. Como é que- A maioria da galera não tinha emprego, então como que a gente vai controlar esse exército de pobre que está aí, sem ter onde morar, ocupando espaço na sociedade, sendo um peso morto e podendo eventualmente ser um perigo iminente para nós, né? E aí, Uhum. dentro dessa reforma, que já foi extremamente arbitrária, entra o fator polícia, né? A polícia vai ser extremamente importante e necessária para o controle desses pobres na execução da reforma Pereira Passos. Então, assim, a galera começou a ser massacradamente, né? Tipo, começou a ser massacradamente não, eu errei a palavra, muito perseguida pela polícia e pela sociedade no geral, né? Para aquela galera que não se enquadrava dentro dessa condição de subalternidade. E aí, enfim, a gente tem várias informações, vários vetores diferentes que foram se construindo dentro desse pequeno período, tipo, de 1902 a 1906, são 4 anos. Então, tinha um caldeirão de coisas muito diferentes, efervescendo e sempre colocando essa galera na margem, né? E aí, tipo, foi a partir daí que eu fui prestando atenção mais ao ler o jornal, onde essa galera se encaixava, né? Essa galera que estava agora morando no Morro da Providência, essa galera que não estava morando em lugar nenhum, onde eles eram representados no jornal, né? Em que lugar do jornal eles ocupavam. E aí, a partir daí eu fui começando a ver que eles só apareciam nas ocorrências policiais, né? Tipo, Aham. morador do Morro da Favela esfaqueou um outro no botequim,
da cor. Aí e quando apareciam com muitos marcadores sociais, né? Para diferenciar eles da, Aham. do resto da sociedade. Tipo, fulano negro, vendedor de peixe, deu um chute numa mulher na rua, não sei onde. Tipo, o lugar deles no jornal era justamente só para reforçar esse estereótipo que foi criado de que todo pobre ele é sim um elemento perigoso e deve ser controlado a todo custo. E Uhum. aí foi que eu falei, caraca, é isso, né? Tipo, o jornal ele tá sendo um reflexo da sociedade, ele tá botando o pobre na margem do jornal e o reflexo do que ele representa na sociedade. E também, além, não só em ocorrências, né, que a galera mais marginalizada aparecia, eles apareciam muito também em uma outra coluna que se chama A Voz do Povo, né? A Voz do Povo era basicamente uma coluna destinada aos leitores do jornal, né, a Gazeta de Notícias, onde eles colocavam todo tipo de informação que eles queriam, né? Era o microfone aberto para a galera falar. E aí tinham muitas reclamações de tipo, os sujeitos malfeitores que moram no prédio não possuem nenhum preceito de higiene e estão comprometendo toda a segurança do bairro. Enfim, tudo reforçando mesmo a idealização, né, do projeto da burguesia de mudar a cidade, expulsar os pobres da onde eles podiam ver, né? Tipo, existe Sim. pobre, beleza, vamos mandar ele lá para a cidade do Deus, né? Que depois aconteceu em outras reformas urbanas. É um processo que continua acontecendo no Rio de Janeiro, se a gente for parar para pensar na época da Copa ou das Olimpíadas. Não lembro agora, mas que eles colocaram aqueles tapumes ali na maré para tampar a favela na linha vermelha, é justamente isso, eliminar visualmente o pobre da cidade, né? Impedir o acesso a ele aos espaços urbanos onde eles não são bem-vindos. Hoje em dia, antigamente não existia, por exemplo, a Zona Sul, né? Existia, mas era muito pouco habitada. Aos poucos a Zona Sul foi sendo habitada mais fortemente, quando foi construindo o túnel Santa Bárbara, o túnel Velho, enfim. Os bondes também foram se expandindo, os ricos começaram a sair do centro e ir para a Zona Sul. Mas até então não. Até então o centro que era o lugar da galera que tinha dinheiro morar, né? A rua do ouvidor era Wall Street, do Rio de Janeiro. E é isso. Então, assim, basicamente foi muito feliz a minha conclusão, Uhum. no sentido de que eu consegui entender a cidade, né? Como que o Rio de Janeiro ele foi sendo formado. E, óbvio, depois disso aconteceram muitas reformas urbanas que reorganizaram o desenho da cidade e que contribuíram muito, muito mais fortemente para o desenho e organização urbana, né? Onde que é o lugar de pobre, onde que é o lugar de rico, e como que os pobres ainda são pensados, né? Essa questão da periculosidade, das classes perigosas. Isso ainda Uhum. se mantém dentro da visão de muitas pessoas, infelizmente. Sim. É interessante ver teu trabalho, que você pega nisso mesmo, né, na parte dos crimes ali, e há pouco tempo atrás teve uma professora aqui também falando sobre isso, que ela vai fazer análise do pós-abolição em Juiz de Fora. Então ela já é Minas, né? Então ela Aham, pega um pouco dessa parte e ela trabalha com crimes. É onde os negros começam a aparecer, porque ali eles tinham falas, né, nos seus depoimentos. E é interessante porque eles usavam esses mesmos critérios que o jornal usa, né? A cor, vadiagem, ou ele era desempregado, desculpa, malandro, né? aham. Todas essas características para a gente ver que, né, não importava onde eles estivessem, o local, que essas características ainda se continuavam, né? E é interessante também falar do centro, igual você estava falando, que ali ainda a gente, para ter uma ideia, era a capital do Brasil, né? Não era só a cidade do Rio, era a capital, então ela tinha uma importância total. Todo mundo queria morar na capital, né? Os ricos principalmente. E não queriam os pobres ali, né? É muito legal ver isso. E essa mudança. E você traz.
isso, né? De mostrar como a classe, né, chamada classe perigosa, ela é tratada nessa mudança. Eu acho muito legal mesmo. Parabéns. Pô, Bentinho, valeu. Aqui, eu fiquei interessada nesse estudo aí de Juiz de Fora que você falou que Aham. sua amiga fez. Eu te Depois me passo, manda um e-mail se ela autorizar. te mando sim. Falo com ela e te mando sim. Eu não sei se alguém tem uma pergunta para Ana, se alguém tiver, pode estar aberto aqui para Ana responder. Mas eu achei Responde. muito interessante também nessa parte, né? Porque, igual tu fala, trabalhar com jornal é muito chato, né? E tu só conseguiu, isso tu só trabalhou com um. Imagina se tivesse feito aquela comparação, né? Não, Entre os. cara, tá maluco. Eu sou meio megalomaníaca, né? Então, assim, eu pensei, não, eu vou trabalhar dois aqui, que aí eu comparo esses dois. Mano, não ia dar, simplesmente. Trabalhar com jornal é muito chato, muito chato. Assim, tipo, é interessante que você começa a achar vários dados muito loucos, igual eu vi uma coluna que era específica para suicídio na cidade, dentro Caramba. do jornal. E todo dia tinha uma notícia de, tipo, três, quatro suicídios. Eu falei, mano, o que tava rolando assim? Aqui, né? Aí eu falei, eu fiquei tentada, inclusive, a pesquisar isso, mas eu falei, não, vou continuar aqui, que minha pesquisa já tá com metade escrita, eu não vou fazer isso. Quem sabe aí uma próxima. Mas Mas nem trabalhar por com jornal. curiosidade. Oi? Mas nem por curiosidade tu foi pesquisar por que o número de suicídios estava tão grande. É, não, nem por curiosidade, senão, cara, se eu penso, se eu saio do meu foco, é ladeira abaixo, assim, né? A Aí daqui a gente se pouco eu perde. vou pesquisar, sei lá o que, da Xuxa, Scooby-Doo, não dá, tem que ser uma parada assim, ó, indo reto. É. O Rodrigo Oronte disse aqui muito orgulho de você, Clara. Te Haha, elogiou. pô, Não, só mas os... achei muito sensacional. E é engraçado que você vai explicando toda a história do jornal ali e aparece grandes nomes, né? Machado de Assis, José Parte, Olavo Bilac, todo mundo desse jornal. Então, aquele jornal que tinha, né, uma cara Pera bem, aí, Bentinho, assim, para chamar a atenção, minha... né? Pera aí rapidinho que minha Opa, internet deu deu uma uma travadinha. travada aqui, você falou... Isso, calma aí. Opa, aguardando aqui, conectar. Voltou? Voltei? Voltou, mas sem imagem. Ah, agora voltou. Agora não Voltou, tava. tá? A minha internet é um grande empecilho na minha vida. Mas o que que você estava falando do jornal? Não consegui ouvir essa Não, parte. que tinha grandes nomes, né, nesse jornal que eu vi você destacar, né? Machado de Assis, Olavo Bilac, passaram por esse jornal. E Sim, com várias colunas e tal. Achei interessante. Agora fiquei tentado também a ver essa coluna aí do suicídio. Falei, cara, uma coluna só para suicídio. E três sim, num dia cara, só. O muito que estava louco. acontecendo no Rio de Janeiro, né? Tava Elogios aqui de novo. Deixa eu ver aqui. O Ziraldo mandou um salve para você. O Jorge salve. disse que você é braba demais. O Virgílio, eu sempre achei Clara muito interessante. É só os puxa-saco online, né? Mais opinado. A Isso é Laís disse que você é perfeita. Assim que é bom, ó. Elogio pra te deixar vermelha ao vivo. Pô, já tô mesmo vermelha. Tá calor. Mas tava falando, tipo, do tamanho da Gazeta, né? E, cara, era um jornal que publicava muita gente massa, né? Tipo, romance, Uhum. Machado de Assis, escrevia muito na Gazeta. Depois ele arruma uma treta com o editor-chefe e mete o pé e vai para outro jornal. É, e uma pessoa que, tipo, que viveu naquele período, que relatou muito bem tudo isso que a gente está falando, né, sobre esse conceito, principalmente de vadiagem, de associar o pó Uhum. a perigo, é o Lima Barreto, né? O Lima Barreto, assim, eu gosto muito das leituras e das crônicas dele, dos livros dele no geral, porque ele é, ele consegue justamente
pegar o que ele estava vivendo e sentindo pelo fato dele ser negro, né, e ser pobre e não conseguir nunca emplacar nenhum sucesso e observar essa sociedade e escrever tipo romances muito incríveis, né? Mas eu Sim. não consegui trabalhar com as análises do Lima Barreto, mas é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, assim, quem sabe aí. Uma boa. A dona Euridice disse assim: parabéns, e o Rio de Janeiro continua lindo e as classes perigosas é o que faz a cidade linda, né? É isso. E A você é Isa louco. disse assim: existe a possibilidade desse número estar ligado à precarização do proletário? Deve ser o número de De mortes suicídios, ali. né? Não, inclusive, eu tive essa mini discussão, não sei se a Isa lembra, com ela, né? Porque a Isabela é meu caderninho de anotações geral, assim. Tudo que eu tenho uma ideia, eu vou lá e discuto com ela. A gente discorda na maioria das vezes, mas o que a gente constrói é o nosso conhecimento, no amor e na porrada. E justamente a gente entrou nessa questão, né? Nessa possibilidade, porque realmente não, as condições materiais concretas do Rio de Janeiro desse período estavam, assim, insustentáveis, então pode realmente, de fato, ter uma ligação com a precarização do trabalho, né, da vida no geral. Então, acho que essa análise é muito interessante. Se um dia eu me arriscar de novo a enfrentar horas de pesquisa na frente do computador, lendo jornal médico, quem sabe, aí, Isa, fica até uma sugestão aí para a gente escrever alguma parada em conjunto. Faz o trabalho junto e É isso. publica. Não, é interessante, mas você chegou a ler algum deles? É, nota de suicídio. É. Vários. Cara, então, tinha muitos homens, mas a maioria eram mulheres e que estavam sendo descritas como, tipo, teve uma desilusão amorosa e se matou. Eu lembro muito perfeitamente de que tinham vários casos assim, mas muito, a maioria eram homens mesmo, né? Que também tinha essa questão, foi chifrado e, sei lá, não aguento ter corno, vou me matar. Tinha, eram muitos ligados a casos de desilusão amorosa, mas assim, muito não davam justificativa. Então, acredito que a gente pode também abrir aí para uma discussão de uma sociedade muito, ainda é de fato, mas muito mais machista do que hoje em dia, né? Essa questão do homem Sim. não aceitar ser corno, acho que até hoje não aceitam muito bem, não. E, e inclusive, tem um livro, eu estava falando agora do Lima Barreto, Aham. que é Clara dos Anjos, não sei se você já ouviu falar ou já leu, que ele fala, tipo, conta a história de um menino que ele era branco, mas ele não era rico, mas, tipo, a família dele tinha uma condição mais ou menos, e de uma menina que era negra e filha de família humilde. E aí esse cara, desculpa até o termo, talvez, ele era, tipo, o comelão do subúrbio. Então ele engravidava um monte de menina assim que tinha uma condição inferior a ele e depois metia o pé e a família passava a mão por cima, né? Então as meninas ficavam desiludidas e as famílias, os pais às vezes se matavam. E agora você falando disso, tipo, me deu um start lembrando da coluna de suicídio. Olha Isso é isso. um tema interessante, né, para fazer essa associação. Dá pra fazer uma associação aí. Uhum. Ideias mil Ainda mais graus. que eles têm casos de amorosos ao princípio, né? Isso que leva ao suicídio. É Sim, interessante, é um tema interessante. sim. Isa aí, ó. Já sabe, né? Se junta com a Ana e faz E essa desilusão análise. amorosa com ela mesma, se quiser ela pesquisar aí, Isabel. Brincadeira. É, mas é isso, é um tema interessante. Alguém? Mais alguma questão para Clara aqui? Não sei se alguém tem mais uma pergunta. Clara quer falar mais alguma coisa que chamou mais atenção também ao longo da pesquisa. Deixa eu ver. Cara, tô até com a cabeça aberta, eu não abro ela desde quando eu defendi. Ai, ai. Acontece. É, basicamente é isso, né? Tipo, A Janete falou aqui, desculpa pela palavra interessante, né? Clara era interessante, mas era inteligente, tá? Inteligente também, interessante. Tá tudo. tá tudo suave. Mas é isso, né? Tipo, o que me chamou. Qual foi sua maior surpresa da pesquisa? Salve, Marcelo. Cara, eu acho que, assim, surpresa. Deixa eu pensar um pouco.
Eu acho que foi, tipo, de fato, constatar que, que não existia nenhum tipo de projeto político, sabe? Para quem não representasse alguma representasse a burguesia em qualquer instância que ela representasse, seja a burguesia intelectual, seja a burguesia da burocracia, enfim. E como que as pessoas que estavam longe desse centro, elas eram representadas, né? Tipo, isso foi um boom não, um baque muito grande, por perceber reflexos disso hoje em dia ainda, né? De como que os jornais eles passaram por uma reforma de uma série de reformas, uma série de readaptações, adaptações, período de censura. Só que assim, o conteúdo ele pode ter mudado na sua forma, mas na sua essência ele permanece o mesmo, né? Então assim, isso foi muito impactante e que inclusive me motivou, mesmo não querendo hoje em dia talvez pesquisar jornal, mas eu acho que eu vou acabar aí me rendendo de novo. Mas tipo, como que isso ainda é um reflexo atualmente, sabe? Acho que isso eu entrei na pesquisa meio sabendo, ah, não, eu acho que vai ser isso que eu vou achar, mas tipo, de fato achar isso foi meio surpreendente e impactante. É, falando assim, eu lembrei de uma coisa, que o projeto era só de urbanização, né? Na verdade, não tinha um projeto para ajudar aquelas pessoas, né? Tipo, tira todo mundo dali e eles que se virem, né? Exatamente. Vai cada um aí, aquela frase também que eu gosto muito, que é horrível, mas cada cachorro que lamba sua caceta, né? Tipo, vai É, você se virar e é isso. Não tem muito o que fazer. uma pergunta aqui. A Space Convoy diz: Ana, pode falar um pouco mais sobre o processo de análise dos jornais e por que dessa parte ser tão difícil? Pô, esse é meu trauma aí dentro da academia. Cara, então, o processo de análise, enfim, eu acho que um método que eu usei para fazer isso que tornou o processo muito mais difícil, porque eu sou uma pessoa assim, eu uso o computador para tudo, mas para fazer as minhas anotações, eu gosto muito de usar caderno. Então eu fui usando, separando dia por dia, destacando o que me chamou a atenção, lendo todo o jornal, tipo, e eram cada dia da semana tinham 6 páginas, então assim ficaram anotações muito extensas. E depois para eu fazer um recorte do que eu iria usar de fato de material, foi assim, cara, eu vou botar isso. Ah, mas se eu botar isso vai ficar muito longo, eu não quero ser muito prolixa. Então foi mais ou menos a minha metodologia, sabe? Tipo, eu não, hoje em dia eu estou aprendendo como usar alguns softwares para fazer um levantamento de dados, mas no momento eu não tinha esse recurso. Então, acho que a metodologia que eu usei me atrapalhou um pouco, assim, basicamente. Mas, assim, analisar jornal é incrível, né? Porque, assim, você lê muita teoria, você sabe o que acontece na teoria, mas, assim, o jornal faz você entender talvez um pouco da prática. E isso foi massa. É interessante falar em jornal, eu lembrei daquela aula, não sei se você se recorda do Maurício, que ele levou manchete de jornais. Até tinha o da Gazeta, né, falando sobre o Aham, atentado a Dom Pedro II, e que cada um, né, narrava de uma forma diferente, né? É que sim. a Ana trabalha só um aqui, mas também tem essa, né? Já é extenso tu trabalhar com um só. Se tu pegando mais e fazendo essa comparação, né, todo esse trabalho que ela tem que fazer também, de analisar qual é o tipo de público que ele abrange, quem está por trás daquilo, qual é o tipo de linguagem que eles utilizam, né? Toda essa metodologia ali, né, que a gente tem que ver para encaixar aqui dentro da história, né? É algo que dá trabalho, muito trabalho, né? Então acaba sendo difícil por conta disso, né? É um período curto de tempo, né? Que você trabalha, mas é muito jornal publicado, é muitas notícias que tu tem que fazer um recorte, então isso acaba dando esse um pouco de cansado. Não é que ela fala assim que foi difícil, que ela não gosta, não, mas no final ali ela já tá ali, ó, pensando naquilo que ela pode aproveitar do jornal para
para dar outras pesquisadas. Boa, Bentinho, cara. Eu não vou mentir, não, assim, dando até uma mentidinha, talvez. Eu fiquei, cara, com muito cabelo branco quando eu fui fazer essa pesquisa. Mas, por exemplo, agora no mestrado, eu submeti o meu projeto de pesquisa ainda pensando no jornal. Só que eu falei assim, não, quer saber? Vou ser megalomaníaca mesmo, vou analisar os 4 anos da reforma de Pereira Passos. Aí vamos ver, né? Talvez role com uma facilidade maior por causa dos softwares. E, tipo, eu não vou precisar ficar Sim. muito anotando passo a passo, mas quem sabe? Eu já pensei em repensei aí. Talvez eu nem pesquise mais cidade, pesquise outra coisa. Mas no final é importante, cara. E, inclusive, Bentinho, mais uma vez, o projeto que você está fazendo de divulgação das pesquisas é muito massa, é muito necessário, né? Conhecer, tornar público uma coisa que às vezes acontece dentro da academia e que as pessoas não entendem muito bem, né? Para que a pesquisa Uhum. serve, o que está sendo pesquisado, né? Como que a ciência está se movendo. E ainda mais história, que as pessoas sempre encaram como uma coisa bem estática, né? Ah, se estou Sim. vendo só antiga, só passado. Mas, poxa, tantas pesquisas que são extremamente relevantes para a gente interpretar o que acontece, né? E que isso vira público pela sua divulgação, cara. Parabéns, o trabalho é incrível. Eu fiquei muito feliz quando você fez esse convite. E meio, assim, amedrontada, porque eu sou muito tímida, pode não parecer, mas eu sou. E aí, obrigada pelo convite, Eu que atenção. agradeço, né? Esse é o intuito mesmo, e que bom que você gostou do projeto, né? Quer sair um pouco da universidade, né? Porque às vezes a Sim, pesquisa fica presa ali, né? A gente acaba e às vezes nem toca mais, né? Na nossa sim. pesquisa, caso a gente não for trabalhar mais ela. E o intuito é esse também, trazer um pouco, fazer a gente se revisitar, né? Porque passa alguns anos, mas a gente já olha e fala, caramba, eu escrevi isso, né? Aham. Às vezes você nem concorda mais com o que você escreveu. Tipo, eu escrevi isso, caramba, nem é isso mais que eu penso. Eu mudaria isso, eu Isso. faria de outro jeito. Vai acrescentando algumas coisas, né? E fico muito feliz. Espero aí continuar, né, divulgando. Tem muita gente ainda para divulgar aqui. A gente Eu vai imagino. tentando conciliar. Que tem tudo, né? Não é só aqui, as pessoas também têm vida fora daqui, do meio acadêmico. Te agradeço novamente, imensamente, por ter você aqui. Obrigado mesmo. Agradeço a todos que também nos acompanharam. E te desejo sorte aí no mestrado, né? Tá fazendo Para você também, né, cara? que a gente tenta continuar essa vida acadêmica, né? Não parar. Eu Sim. tô aqui ansioso porque acabaram de me mandar lá que vou fazer a especialização em ciência das religiões. E me mandaram a matrícula, eu já quero me inscrever nas aulas. Aí eu tô assim, gente, abre aquele negócio logo para eu conseguir ser pré-natal, né? A gente fica meio eufórico. Aí quando Mas entra, fala, meu Deus, o que que eu arrumei para minha vida? Eu aqui de novo. não Mas é? é isso, o importante é não parar. A gente precisa mesmo botar o cabeção para funcionar, pensar e propor novas ideias para a sociedade não ser a mesma coisa de sempre, né? Antes de encerrar, uma pergunta já dando um coisa aqui. Lá em 1902 por aí, eles já tinham um projeto de vacinação. Olha isso, vacinar todo o povo. Estamos em 2021 e se quiser comentar, pode falar. Pô, cara, eu acho que eu não vou nem comentar para não deixar a galera triste aí. Daqui a pouco tem Big Brother. Mas não, cara, totalmente assim, velho. É a regressão que a gente tem, né, às vezes. É isso, assim, a história não é estática. Em alguns momentos, quem dera que fosse, né, que aquela Uhum. reforma ela significasse hoje em dia um marco sei lá, o ganho da ciência, né, e a gente está regredindo tanto, tanta gente morrendo por um pensamento muito chulo, muito escroto até. É, enfim, a gente é refém dessas políticas públicas que, infelizmente, é isso, deixa a gente à mercê disso. Sim. E FODA, cara. É complicado, complicado. Complicado demais. Mas eu não podia perder essa oportunidade de comparar a Pô, um século cara, claro atrás. que não.
Certíssimo. Clara, novamente te agradeço, tá? Muito obrigado por participar. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Passaram muita gente, muita gente. Tem elogios aqui, ó. Te chamaram de linda Que e outras isso, né? coisas. Tá vendo? A Janete desejou pra gente boa sorte, que ela adorou o debate. Também gostei muito de estar aqui, de ter lido a sua pesquisa. E depois eu vou te mandar aquela. Vou falar com a Fê, depois, se tu quiser entrar em contato com ela também, eu te passo. Que aí vocês conversam. Que eu acho bem interessante que ela trabalha essa parte criminal, tá? Aham, perfeito, me manda sim. Vou te mandar um alô depois para você não esquecer, Tá. tá? Eu Tá que bom. agradeço, Dentinho. Muito bom te rever e um prazer enorme estar aqui com você, cara. Eu agradeço. Então, brigadão, uma boa noite para você e para todo mundo. Boa noite.